Sejam muito bem-vindos para mais um Tabela do Podcast, esse podcast que gosta e ama falar de futebol europeu. E vamos falar de Série A, então a gente vai falar da 12ª jornada. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. A gente que teve uma jornada bem interessante com líder e vice-líder se enfrentando. A gente teve um empate, jogo louco do Milan também. A gente teve uma vitória da Juventus que consegue encostar. O campeonato agora ficou bem bolado, né? Ficou bem legal de ver. Depois a gente vai dar uma olhadinha na tabela também, né, Fernando? Acho que ficou bom, né? Esquentou agora a Série A, né? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sim, o campeonato tá bem interessante, tá ficando legal. E além disso tudo, toda essa emboladeira aí na parte de cima, ainda tem demissões de técnicos, né, após essa jornada. Coisas pra gente trazer para vocês. Boa. Bom, antes da gente passar aqui todos os resultados dessa jornada 12, não esqueça então só o pedido aqui para deixar o like no vídeo, de seguir nosso canal, ativar o sininho também para receber notificação, deixar um comentário no vídeo que ajuda o engajamento do vídeo também, mas a gente também gosta de bater papo sobre futebol, é sempre importante pra gente também, tá? Bom, passando aqui então sobre os resultados da jornada 12, tivemos Genoa 1 como 1, Lecce 1, Empoli 1, Venezia 1, Parma 2, um jogo maluco de Cagliari 3, Milan 3, Juventus 2, Torino 0 no derby da cidade de Turim, Atalanta 2, Udinese 1, importantíssimo nível de tabela para Atalanta, Fiorentina mais uma vez vencendo embaladíssima aí contra o Verona também 3-1, a Roma perdendo mais uma, começa a ficar um pouco pressionado lá o Yuri, que também do lado de Roma. E tem a demissão dele. Fez Caiu já? 12 jogos aí, caiu após esse jogo aí, após essa derrota, caiu. Fez 12 jogos e apenas 4 vitórias. E tudo bem, 4 vitórias, 2 jogos, para alguns vão considerar aí que não tá tão ruim, mas o futebol não convencia. Ah, perdeu pro Bolonha, o Bolonha então se recuperando também na tabela. A Lazio vencendo e a Lazio tá lá em cima, mesmo com um ganho de 1-0, 2-1, mas tá muito bem a Lazio no campeonato também. Inter 1, Napoli 1, que foi o grande jogo da rodada, que fez toda a classificação embolar também, porque líder e vice-líder empataram e ninguém conseguiu dar uma disparada ali também. Vamos começar falando, Fê, de Cagliari 3, Milan 3. É um jogo bem maluco, na verdade, né? O Morata fora, no caso, colocaram o Camargo, 16 anos, como titular no ataque também. 2 gols do Leão, depois da boa partida que ele fez, o bom segundo tempo que ele fez ali contra o Real Madrid na Champions. O Abraham voltando a marcar também. Primeiro gol do Leão mesmo, para quem não viu, uma jogadaça do Reinders. Um passe espetacular. Olho no Reinders, porque o Tottenham está querendo ele, tá? E vamos ver se o Milan consegue segurar ele também. O segundo gol do Leão também é um ótimo passe do Fofaná, cortando a zaga e o Leão recebe de frente no espaço correndo, dribla o goleiro e faz o gol. Acho que os pontos negativos do lado do Milan, a bola aérea defensiva do Milan, uma tragédia. Né? Os gols que o Milan tomou foram praticamente todos de bola aérea, não foram gols de cabeça, mas todas as bolas foram de bolas levantadas da área. A defesa do Milan muito mal, eu não gostei nada, assim, vários erros grotescos, várias oportunidades concedidas também. Os dois gols, dos 3 gols, né? Um gol é de escanteio numa bola no segundo pau, na segunda trave. O outro gol é um cruzamento também na segunda trave, gols inclusive muito parecidos. E o outro gol do Cagliari é um atrapalhado do Pavlovic com o Fofaná e entrega o gol de graça para o Cagliari também. Então, assim, era um jogo para o Milan ter ganho tranquilamente. O Milan não, a parte ofensiva do Milan não foi ruim, só que a parte defensiva do Milan foi muito ruim. E isso atrapalhou muito o jogo. Tomou o último gol aos 88, assim, literalmente aquilo que a gente falou no vídeo. Para quem não assistiu, assista aqui, tá no canal aqui também da Champions. O Milan consegue ganhar, faz um 3-1 lá no Bernabéu e consegue empatar com o Cagliari 3-3, que é umas coisas que a gente não consegue entender que esse Milan é capaz, né? Incrível, incrível que aconteceu. E o jogo contra o Real Madrid, defensivamente, foi um jogo quase impecável. O Emerson Royal conseguiu parar o Vinícius Júnior e é o Hernandes muito bem defensivamente e na transição. Uhum. Já esse jogo contra o Cagliari, incrível o que eles fizeram dentro de campo, porque o Manhã fez algumas boas defesas, mas bola aérea não funcionou. Bola aérea ali, toda vez que tinha uma falta de bola aérea, levava perigo. Ofensivamente é um time que está entregando, está fazendo gols, mas tem que ter mais consistência defensivamente. Uhum. E o Reinders é o jogador mais regular do Milan da temporada. Né? Ele é o jogador ali Ele é o do Pulisic, né? Milan.
Os dois, Ele e né? o Pulisic tá fazendo baitas partidas. Jogadores muito bons e não sei se vai ficar muito tempo no Milan. Já tem time de olho nele aí para a próxima janela. O Milan sofreu 7 cruzamentos, perdeu os 7. Não ganhou uma bola aérea no jogo. Incrível. É inacreditável como consegue fazer isso. E assim, a gente tá E falando do se Cagliari, a gente não tivesse, tá falando nem de Napoli, uma Inter, uma Juventus, porque jogou bem. Quando jogou com a Inter, jogou bem. Quando jogou com o Real Madrid, jogou bem. se fosse contra um time que fosse mais preparado na bola aérea, era capaz de o Milan ter tomado muito mais gols. Ele não conseguiu vencer nada na bola aérea. É. Os dois gols do Capa, que é o lateral, foram nas costas do Theo Hernandes. E os dois gols muito parecidos. Um de escanteio, o outro é um mini escanteio, que a bola é uma bola curta lá no lado também. Ela atravessa do outro lado e o lateral chega batendo para fazer o gol. E o gol do Zorter também é um atrapalhado Pavlovic com o Fofaná, que é também do lado do Theo Hernandes, mas não é a culpa do Theo Hernandes nesta situação especificamente. E o gol do Zorte, que é o terceiro gol. Para mim, o Milan se atrapalhou nesse jogo porque era o jogo, ele perdeu para ele mesmo. Não era um jogo para ele, não que ele tenha perdido o jogo, tá gente? Eu sei que eles empataram, mas a nível de pontuação perdeu para ele mesmo. Quando a gente for ver na classificação, a gente vai entender, vocês vão entender do que eu tô querendo dizer, tá? De que ele perdeu para ele mesmo porque era uma grande chance de encostar ali no bloco de cima para brigar com um monte de gente que tá ali também. Vamos passar pra. Tem mais alguma coisa, Fê? Te interrompi ali? Não, não. Segue. Boa. Vamos passar para Juventus 2 Torino 0. Acho que esse é talvez a minha grande notícia ou meu grande agrado da rodada. A Juventus jogou bem, pareceu um time mais alegre, com jogadas de efeito, com triangulações. É a primeira vez que eu sinto a Juventus sendo o time do Thiago Motta, que é o Bolonha. Foi a Juventus mais parecida do Bolonha da temporada passada que eu pude ver. É um belo jogo do Cambiasso, que o primeiro gol é todo dele, faz toda a jogada aí no rebote, o Timoé faz o gol. O derby da Della Mole, né, que eles chamam, que é o derby de Turim, da cidade de Turim, chama derby Della Mole. Mas assim, a Juventus muito melhor na partida, acho que jogou muito bem. O Torino não teve praticamente chance nenhuma, não conseguiu competir em parte do jogo nenhum, né? Mais um ótimo jogo do Francisco Conceição, mais um ótimo jogo do Yudiz. O Vilarovic não fazendo os gols, mas não, acho que não chega a ser um Darwin, mas tá precisando um pouquinho mais de gol, voltar a fazer como ele estava no começo da temporada, ele fazendo bastante gols. Mas os jornais italianos estão muito encantados com as duas pontas, né? O Yudiz e o Chico Conceição têm convencido bastante. E a sensação que tem é de que quando esse meio campo e esse 9 encaixar, esse time vai deslanchar. Porque é o que tá faltando. O Cambiasso pode ser uma boa notícia nesse sentido também. Acho que essa Juventus ela tem boas opções ali de meio campo. Eu já falei, o Cop Miners é um bom meio campo. O Locatelli eu gosto bastante. O Thuram tem feito ótimos jogos também. Tenho gostado bastante. O Cambiasso jogou mais como um lateral nessa situação, no caso, né? Mas eu acho que tem boas. O McKennie também, quando entra, tem entrado bem. O Locatelli eu gosto muito do jogo dele, é um jogador muito seguro nesse sentido também. O Fadioli também, quando entra bem. Então, assim, o Douglas Luiz agora está lesionado, mas vamos ver se ele consegue recuperar esse jogador porque é importante. Me parece que é um time que está em formação e foi a primeira partida que eu senti essa evolução desse time da Juventus. Gostei muito do jogo da Juventus, gostei muito do Yudiz, gostei muito do Francisco Conceição também. O Cambiasso fez, para mim, foi o melhor da partida, ainda que o Yudiz tenha levado por causa do gol. Mas gostei bastante. E o domínio sobre a Torino, acho que ficou claro que essa Juventus melhorou. Sim, realmente, a gente está vendo evolução na Juventus. Claro que esse jogo pode se considerar ali o melhor jogo da Juventus com o Thiago Motta, é mais próximo do que ele fazia no Bolonha, mas Uhum. se a gente for pegar jogo a jogo, tá vendo essa evolução. O time vem jogando bem, o time vem melhorando defensivamente, no ataque, tanto é que defensivamente é o time com a melhor defesa da Série A. Então, só tomou 7 gols, o Napoli tomou 9, então o time de melhor defesa da Série A é o time que vem jogando bem, vem entregando alguns resultados. Teve muitos empates, mas muitos empates ali polêmicos. Teve jogo ali com expulsão do Francisco Conceição É de verdade. considerar de simulação, mas é um time que
a cada jogo a gente vê evolução, a gente vê que o time está melhorando. E é um time que é pra gente ficar de olho pro restante da temporada, que tá chegando a parte de cima da tabela e pode começar a brigar com os outros times ali, com o Napoli, com o Inter. Então, vamos acompanhar a Juventus, porque tem jogadores muito importantes, jogadores que vêm jogando muito bem. Você até comentou alguns aí, o Yildiz. Gosto muito do jogador Yildiz, que é bom jogador. Francisco Conceição chegou na Juventus, parece que já jogava, Assim, encaixou muito bem. muito bem. E Locatelli é um excelente meio de campo. O Thuram muito bem no jogo também. Então, é difícil a gente escolher um jogador que não foi bem nesse jogo da Juventus. É Vamos verdade. acompanhar a Juventus, que é muito importante para o restante da temporada. Boa. Acho que é isso, né? De Juventus e Torino, não tem muito mais o que dizer. Vamos acompanhando essa Juventus. E que tem boas opções. O time vai fazendo gol, o Conceição depois entrando, fez uma belíssima assistência pro gol do Yudiz, inclusive. Então, acho que tem boas sensações nessa Juventus. Tenho boas sensações nessa Juventus. Acho que é o time que mais evoluiu, né? Falando em time em evolução, passando para Fiorentina 3, Verona 1, né? É um time que está em muita franca evolução, né? A Fiorentina. O retrospecto aí na temporada é muito bom, né? Os resultados na temporada são muito bons. Então, perdeu no meio de semana ali para o apoio na Conference, no caso. Isso até relativamente deu uma balada, mas vinha fazendo, inclusive, boas vitórias, goleadas, né? Então, tinha ganho, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os últimos 8 jogos são 7 vitórias. Então, assim, é um time muito bem, marcando muitos gols também. Mais um jogo com 3 gols da Fiorentina, mais um jogo que a Fiorentina se impõe em casa, né? Se mostra um hat-trick do Moisiquin, que é para morder a língua do pessoal da Juventus, né? Que o Moisiquin, que foi muito questionado na Juventus, acho que ele jogou no Tottenham, se eu não me engano, também. E também foi muito. Não era um jogador que tinha convencido, era um jogador que na base tinha uma boa expectativa sobre ele. E na Fiorentina tem entregado muito bem. A Fiorentina tem conseguido encaixar jogadores nesse sentido, né? O Moisiquinho é um caso deles, o De Gea é um outro caso também que era um jogador que estava parado e o pessoal não tinha muita confiança no jogo dele também. O Gosens também estava em baixa na Atalanta, no Napoli também. Então, assim, tem jogadores assim, o Bove na própria Roma também não tinha aquela confiança que tinha, o Colpani tem entrado muito bem, então é um time interessante, acho difícil que vai conseguir brigar por título de fato, mas se conseguir pegar competições europeias que não seja Conference, talvez uma Europa League, é bem legal de ver essa Fiorentina do jeito que ela está competindo. Sobrou no jogo contra o Verona. O primeiro tempo, vamos dizer que teve um pouco mais de dificuldade, né? O Verona conseguiu jogar. Eu ainda, pelo que eu pude ver assim do jogo, não vi o jogo completo, mas vi ali POVs e standard highlights ali no caso. A Fiorentina sofreu um pouquinho mais, mas pouca coisa no primeiro tempo. O segundo tempo ela dominou completamente, né? É mais porque ela não criou tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E no segundo ela dominou completamente a nível de gols, dominou a nível de bola também. Acabou tomando um gol assim meio que no susto ali do Verona. O Verona até lutou no que foi preciso também. Isso que o Moisiquinho ainda perdeu um gol sem goleiro, né? Que é importante a gente falar sobre isso também, porque poderiam ter sido 4 gols aí, ou poderia ter sido mais um 4-1, né? Mais uma goleada. O gol cedo ajuda a Fiorentina a dar uma controlada no jogo, apesar de sofrer um gol ainda na primeira etapa, mas não estava perdendo, né? Se não tivesse feito o gol cedo, talvez estaria perdendo, poderia complicar um pouco mais o jogo para o segundo tempo. Segundo tempo ela se anima, se solta mais, vai mais pro jogo. O Verona, dentro das suas limitações, tentou fazer o que era possível, mas a Fiorentina é melhor e confirmou em casa um favoritismo e muito importante para a tabela, a gente vai ver daqui a pouco, né, Fê? Sim, é um time que nesse momento está brigando aí na parte de cima, as testas ali, a competições europeias, Champions League. E é um time que é interessante a forma que foi montado. Muitos jogadores que foram contestados nos seus times anteriores, como se dizia o De Gea, por exemplo, e coletivamente vem entregando. É um time que ofensivamente muito bem, vem fazendo bastante gols. Uhum. A maioria dos jogos que ganha é tudo acima de 2 gols. É um time que está dando trabalho para os concorrentes ali direto com vagas europeias. Isso mesmo. Gostei muito também da partida do Dodô, que é o lateral que surgiu no Brasil no Curitiba, pouco a gente viu, ele estava no Shakhtar, mas daí mediante tudo que está acontecendo ali com
com a zona do Shakhtar de guerra, ele acabou indo para Fiorentina na temporada 22-23 e nessa temporada também muito bem, assim, um jogador com bastante destaque, um brasileiro aí, um lateral, e 25 anos ainda, então bem interessante mesmo esses movimentos de mercado e esse scout muito bem feito da Fiorentina também. Claro, algumas apostas dando certo, o De Gea seria uma, por exemplo, poderia dar muito errado, mas está dando muito certo também porque não tem o nível de pressão que vai ter numa Inter, que vai ter num Milan, que vai ter numa Juventus, então isso também ajuda algum desses jogadores se desenvolver. Boa, vamos passar pro jogo da rodada, Fê, que é Inter e Napoli. Eu vou te falar que eu não assisti o jogo, tá? Tentei ver o máximo possível depois para tentar me inteirar. Vi que o Tcharanoglu perdeu um gol, fez outro. Vi que o McTominay também fez um gol, mas meio que não bate-rebate ali dentro da área. No caso, o McTominay faz um gol logo aos 23. O jogo meio que foi resolvido no primeiro tempo. Eu não vi muito, tá? Mas me pareceu um jogo um pouco mais truncado. A Inter tentou jogar um pouco mais. O Napoli bem abaixo do que já produziu em outros verões, como diz o outro. Mas a sensação que eu tive é que o jogo podia ter dado mais. Mas a gente sabia que a Inter não estava entregando isso também, né? O primeiro tempo até que foi bom. O É. primeiro tempo foi disputado. Os dois times com muito volume de jogo, mas sem grandes chances, foi um jogo para os defensores. Um jogo ali que os defensores vão pontuar muito bem, né, para quem gosta de acompanhar estatísticas e notas. Mas, o segundo tempo, a Napoli não vai tão bem no jogo. O Napoli fica mais defendendo. Tanto é que até as trocas do Conte depois são mais pensando defensivamente. Tanto é que ele não põe o David Neres. Uhum. E até taticamente ali no campo ali também ele pensa mais defensivo no segundo tempo. Então, é a Napoli que volta depois do intervalo pensando em conquistar um ponto fora de casa contra um concorrente direto Entendi. pela briga de título. Então, foi mais estratégico do lado do Napoli. Primeiro tempo faz um jogo bem disputado, segundo tempo, ok, consegui até o momento um empate, vamos segurar isso e sair para o contra-ataque. Jogou com sua estratégia, conseguiu um pontinho fora de casa, importante. E do lado da Inter é uma pena o pênalti perdido pelo Charles. Ele tinha cobrado, na Série A, ele já tinha cobrado 17 pênaltis, convertido todos, 15 pela Inter e 2 pelo. 15 pela Inter e 2 pelo Milan. Então é o primeiro pênalti que ele perde na Série A. Nossa, E, boa stats. e é importante que é um jogo desse tamanho e ele perder esse pênalti. Então, é uma pena para ele, mas ele conseguiu fazer o gol que deu o empate. Então, Pênalti é não tá depois, tão né? ruim. Sim, o pênalti é depois do segundo tempo, praticamente, quase no final do segundo tempo, o pênalti. Uhum. É uma pena para ele ter perdido esse gol aí, porque não tinha perdido o pênalti ainda na Série A. E tem que destacar ali a defesa da Inter, a O Cherby, Acerbi. minha melhor defensor ali do campeonato italiano, e a cada jogo aí ele vem jogando, vem melhorando defensivamente. É um jogador muito bom. E tem que tirar o chapéu para ele, porque ele ganhou todas as divididas com o Lukaku. O Lukaku não conseguiu ganhar nada contra ele. Ele já é um defensor mais experiente, né? 36 anos, mas eu gosto mais do Bastoni, pra ser bem sincero, mas acho que a nota é importante também de falar da partida do Acerbi. Um pouco de encontro com o que tu falaste, tá? Ele não colocou nem David Neres, nem Raspadori e nem Spinazzola, que ele tem costumado colocar. Então realmente ele foi para um jogo bem mais defensivo mesmo. Do lado da Inter, pelo menos o que eu pude perceber, o Barella foi pelo menos o mais perigoso dos jogadores, que eu pude perceber. Mais uma partida abaixo do Lautaro. Eu achei que estava voltando, mas oscila de novo, não faz uma boa partida. Vamos ver se a data FIFA ajuda ele nesse sentido também. Costuma ajudar, ele costuma ir bem com a Argentina. Mas. E o meio-campo ele foi com o Mkhitaryan e Çalhanoğlu, que é o que eu falei que não deveria fazer. Eu acho que esse meio-campo não tem mais espaço para esses dois. Ou é um ou é outro. E aí, mais uma vez, não entrou em campo. E eu acho que não estão dando atenção para o que está jogando de bola o Fratesi, né? Acho que é um jogador que precisa de um pouco mais de atenção, porque toda vida que entra é gol, assistência, é ótima participação, ajuda muito o Barella também no meio campo. E eu acho que fica um meio campo muito lento com Mkhitaryan e Çalhanoğlu. Muito lento. Acho que até seria uma opção melhor com o Zielinski do que propriamente com os dois juntos. Essa é a minha visão de como esse time joga, né? São dois jogadores experientes, mas a idade chega para todos. E estão
a gente percebe que a Inter é um time que joga muito no físico. É um time não muito ofensivo, mas é um time que joga muito fisicamente. Então, para esses dois jogadores, a idade acaba impactando, fica pesado o time, né? Uhum. É complicado ele insistir nos dois juntos e fica muito pesado o meio de campo da Inter. Pra mim o Çalhanoğlu é titular e o Mkhitaryan é banco, né? O Çalhanoğlu hoje tem 30 anos. Inclusive ele fez um gol bem cara Çalhanoğlu, né? Ele que gosta de bater umas faltas com super efeito. O gol dele é uma batida que é aquela que bate fatiando assim a bola, que ela sai toda cheia de efeito. Então é um belo gol, inclusive, do Çalhanoğlu. O Mkhitaryan pra mim já é um outro momento da carreira, já não deveria ser titular num jogo desse tamanho, pelo menos nesse time. Talvez ele tentou pensando num jogo de controlar mais a bola, de ficar um pouco mais com a bola, mas não sei se foi uma grande opção. Não produziu, pelo menos do que eu pude ver, para isso, né? Mais alguma coisa de Inter e Napoli? É tudo sobre esse jogo. Tem que destacar ali o McTominay, que cada temporada ele vem sendo mais goleador e não é muito o papel dele, ele é mais um meio de campo Mas no ali. United também ele tava no final fazendo bastante gol, Também né? tava. É. Cada temporada que vem, ele vem melhorando seus números ali ofensivamente. Boa. Bom, os 11 da jornada, então, segundo o SofaScore, foram Rafael Leão, claro, com 2 gols, Moziquim com hat-trick, é a dupla de ataque, o Echaraui do lado da Roma, fez gol também, assistência, Bela Nova do lado da Atalanta, o Nico Paz, que é aquele ex-Real Madrid também, acho que o Real Madrid comeu bola aqui, deixando ele sair pro Como, acho que ele tinha a bola ainda para jogar mais nesse Real Madrid que meio que apostou nas contratações ali também. Na defesa, o Romagnoli do lado da Lazio realmente fez, pelo que eu pude ver, uma boa partida. O Cambiasso, uma ótima partida do lado da Juventus, a gente já falou também. O Bastoni aqui poderia ser tanto o Bastoni quanto o Acerbi. Os dois fizeram realmente uma boa partida. O Zappa, não, ser bem sincero, não o Zappa é o do Cagliari, é o que faz os 2 gols contra o Milan, né? Eu não vi tanto a questão de jogo dele. Acho que os 2 gols é o que mais acaba por impactar na nota dele também no SofaScore, né? Sim. É até difícil a gente mexer em alguma coisa desses 11 melhores aí, porque realmente os 11 que estão aí jogaram muito bem. Volta aí o Bastoni, e tanto ele como a Serp foram muito bens ali defensivamente. É difícil a gente fazer uma mudança. Uhum. É isso. Passando então para a classificação aqui da Série A, então temos o Napoli em primeiro com 26 pontos, Atalanta em segundo com 25, e agora presta atenção do primeiro ao sexto. Atalanta com 25, Fiorentina com 25, Inter de Milão com 25, Lazio com 25, Juventus com 24. Por isso, lembra quando eu falei lá do Milan, lá no começo do vídeo, que eu falei, atenção, porque o Milan poderia estar aqui, porque o Milan estaria com 20, com um jogo a menos, podendo chegar a 23 aqui e poderia estar brigando com esse bloco. Assim o Milan fica completamente descolado com esse empate desse grupo aqui, e aqui, do jeito que tá aberto para todo mundo, né? O sexto pode ganhar o campeonato, acho que isso ficou bem interessante para Juventus porque eu acho que é quem está dando sinais de chegando e pode competir. Esse Napoli do Conte não achem que vai baixar muito a guarda, não. Os times do Conte são times bem chatos, principalmente no primeiro ano dele. Ele é um pouco. É, o segundo ano ele tem um pouco de dificuldade, costuma ter atrito com o elenco, mas o primeiro ano dele é sempre de muito impacto em qualquer lugar que ele passou, então dificilmente esse time vai baixar a intensidade. Aí as notas, acho que as grandes notas aqui para Atalanta, Fiorentina e Lazio, né, que são as grandes surpresas. Talvez a Atalanta não tanto, a gente já tinha visto ganhar a Europa League e tem mostrado muito também na própria Champions League, né, Fê? Mas Juventus e Inter de Milão aqui estão muito bem posicionados hoje para competir com esse Napoli no campeonato italiano, né? Acho que essas 6 primeiras E, posições tá bem legal, né? e o bom ter falado sobre a Atalanta, porque é o melhor ataque da competição. É o time com o melhor Tem ataque o da artilheiro também, competição. né, que é o Reteg. Sim, o artilheiro e tudo mais. E a diferença é boa, porque a Atalanta aí com 31 gols e o segundo melhor ataque aí ainda com 25, 26 gols. Então 26, né? a diferença é boa. A Atalanta está com um projeto muito bom e dentro de campo vem mostrando isso. Seria legal premiar o trabalho do Gasperini com um título de Série A, mas é muito difícil esperar que a Atalanta consiga manter ainda mais com Champions no meio, ela tá indo bem na Champions, então provavelmente ela vai longe na Champions. Mas seria legal ver a Atalanta
desse trabalho do Gasperini ganhar esse título. Então, Milan em sétimo com 18, Bolonha em oitavo com 18, Bolonha subindo bastante, chegando aqui no bloco de cima, acho que é importante para o Bolonha também. A Udinese cada vez mais despencando, oscilando e despencando também. Mas acho que vai ficar por aí, nono, décimo, acho que mais do que isso também não baixa mais, acho que essa era a realidade da Udinese. O Empoli então em décimo com 15 pontos. Depois a gente passa para Torino em 11º com 14, a Roma em 12º com 13, o Parma em 13º com 12, o Verona em 14º com 12, o Cagliari em 15º com 10, o Como em 16º com 10, o Genoa em 17º com 10, e aí nós temos Lecce em 18º com 9, Monza em 19º com 8 e o Venezia em 20º com 8 também, né? Próximos jogos, então, próxima jornada, lembrando que tem data FIFA, então esses jogos vão acontecer depois. No caso, depois da data FIFA, então daqui a 12 dias a gente vai ter a próxima jornada aí da Série A. Então a gente vai ter vídeo da jornada só daqui a 12 dias. Não quer dizer que a gente vai ficar sem vídeo durante 12 dias. A gente vai ter outros conteúdos aí que a gente vai estar colocando no canal também, tá? Verona e Inter, então abrindo a rodada, acho que é um jogo tranquilo até para Inter. Milan e Juventus, o grande jogo da jornada também. Vamos ver como é que vai ser esse Milan e Juventus. Vai ser bem legal, apesar de que o Milan sempre joga bem jogo grande e ainda mais sendo no San Siro. Então vai ser bem legal. Isso eu quero ver se eu consigo assistir, porque vai ser um jogo bem interessante de a gente ver também. Parma e Atalanta, Genoa e Cagliari, Como e Fiorentina. Um jogo bem interessante também. O Como tem feito boas partidas. Oscila bastante ainda, mas tem feito boas partidas. Vamos ver como é que essa Fiorentina responde a isso também. Torino e Monza, Napoli e Roma. Fica um jogo bem difícil aqui para Roma. Vamos ver ainda mais com um novo treinador. Vamos ver se até lá já tem um treinador anunciado também. O Fê já deu aqui a notícia pra gente de que o Juric caiu. Vamos ver se vai vir De Rossi, se vai vir algum ídolo de novo, ou se eles vão apostar em algum treinador com mais nome também. A Lazio e Bolonha, acho que é um jogo bem interessante a nível de tabela, porque a Lazio está lá em cima brigando também, e é em casa, é em Roma também o jogo, e o Bolonha tem se recuperado bem na temporada também, então tem conseguido fazer bons jogos. Ainda acho que da Lazio. Empoli e Udinese, um jogo acessível para o Udinese também. E Venezia e Lecce, aquele jogo que ninguém quer ver, mas tem que jogar. E é um jogo mais de fim de tabela também, mas jogos bem interessantes. Napoli, Roma, Lazio, Bolonha e Milan e Juventus, acho que são jogos da jornada, né, Fê? Sim, tem jogos aí que dá para brigar por muita coisa aí para alguns clubes. E não esqueça de deixar o like e comentar. Vamos falar sobre futebol. É isso aí, gente. Não esquece de deixar o like então, de seguir o canal, de ativar o sininho também. E de deixar os comentários também, que é sempre importante, sempre legal, a gente gosta de bater papo. Tá bom? Essa então foi a 12ª jornada da Série A. Voltamos então com um vídeo da jornada da Série A, depois da data FIFA, com essa próxima jornada que passamos. Tá certo? Pessoal, um abraço a todos, até a próxima.